Então, dando continuidade, falamos sobre os diversos tipos de aplicações financeiras e falamos sobre as ações especificamente, ação em bolsas de valores de empresas de capital aberto que colocaram as suas cotas de participação ou parte delas na bolsa de valores, e estávamos falando sobre a análise fundamentalista, de como as empresas obtêm lucro e que nós analisamos pela análise fundamentalista, os ativos, passivos e o resultado operacional da empresa. Se a empresa tem lucro ou se ela tem prejuízo, nós estamos comprando uma empresa, um pedacinho da empresa, e nós precisamos saber se essa empresa tem um resultado de lucro, e tem vários indicadores, comentamos sobre eles, falamos sobre a questão do site de relacionamento. Todas as empresas listadas em bolsa de valores que estão disponíveis para você comprar uma ação dela, elas têm cada uma delas um portal de relacionamento com o seu investidor, certo? Então, começamos a falar sobre análise gráfica, sobre a análise gráfica como um potencial instrumento para realizar análises no sentido de identificar tendências gráficas do valor de face da ação, de identificar um teto, um fundo, uma tendência, e que os traders utilizam esses instrumentos para realizar operações de curto prazo e buscar obter um lucro de curto prazo negociando, comprando e vendendo ações no curto prazo. Então, o que é o teto? O teto é quando você tem essas linhas e você vê que o teto que subiu e que de repente parou de subir e que vai começar a descer. Então, você tem aqui dois tetos. Se você comprou, se você vendeu aqui no teto, vai comprar lá mais para baixo, você vai ter lucro porque você está, se você comprou aqui embaixo ou aqui e vai vender com o valor de face da ação, esse é o valor que você está pagando pela ação mais alto, você está comprando em baixa e vendendo em alta. Mas existem algumas formas de você obter isso, mas a regra básica é: não compre quando estiver caro. Avalie as variações de preço dessa ação, as tendências de mercado, e evite comprar quando a ação está cara. Você vai ter, naqueles indicadores fundamentalistas, você também vai ter uma referência do momento da ação, se ela está cara ou se ela está barata, certo? A questão de fundo, nós falamos sobre o teto, sobre quando a ação ela chega num patamar em que ela não sobe mais de valor. E aí você tem fundos também, que é quando a ação ela tá vindo aqui, ela desceu e ela chegou aqui fez um fundo aqui, então ela começa a subir, a partir disso ela sobe. Então talvez esse não é o momento de comprar, esse é não é o momento de vender, é o momento de comprar, porque a ação vai voltar a subir. Para quem pensa no curto prazo, mas de qualquer forma, se você vai comprar para o longo prazo, é importante que você pense nisso também, ok? Então tem projeção de alta, resistência e determinadas padrões e métodos para se comprar que os traders utilizam, E essa questão de trader, a função de trader não é para iniciantes. Isso claramente é um aviso, é um recado importante. Se você está começando a investir em ações, para aprendizado é até interessante pensar no lucro que a empresa vai te pagar. E esses lucros são os dividendos. Então, nesse ponto, os fundos imobiliários eles são um outro ativo que vamos falar a seguir, como ele paga, muitos deles pagam mensalmente, ele ajuda a educar nesse sentido, E aqui algumas brincadeiras, Análise gráfica, você tem ali alguém que está olhando com uma bola de cristal, tentando adivinhar para onde vai o mercado, se ele continua a subir, se ele continua a descer. Então, você tem lá dados, informações, conhecimentos, já roda um modelo Fibonacci, não sei o que, um outro modelo, esses vários modelos que tem, e aí você tem um conhecimento, tem um insight, tem a sabedoria, e o pessoal da análise gráfica está tentando lá analisar, tentar enxergar alguma coisa ali no gráfico, se é um topo, se é um chifre de unicórnio, e a gente está brincando aí com o pessoal que trabalha com análise gráfica, a gente sabe que tem alguns fundamentos estatísticos, mas
para quem está começando, é melhor olhar isso aqui como um cassino, né? Tipo, é uma brincadeira que pode custar caro. Você pode perder muito dinheiro. E aqui uma brincadeira, uma tirinha, né? Não tenha medo, senhora. O bombeiro chega lá e diz assim, vou salvá-la. Aí a senhorinha diz assim, análise gráfica dá dinheiro. E o bombeiro olha, larga a mangueira e depois está reportando para a polícia. Sim, quando eu cheguei ela já estava morta. Né? Tipo, enfim, vocês entenderam. Fundos imobiliários. Bom, então assim como quando você compra uma cota de uma ação, você também, quando compra uma cota de fundo imobiliário, quando você compra uma cota de ação, você está comprando uma cota de uma empresa, um pedacinho de uma empresa. Quando você compra uma cota de fundo imobiliário, você está comprando uma cota de um imóvel que está sendo alugado por um inquilino e gerido por uma administradora, que leva uma porcentagem da renda do aluguel pelo serviço que ela está realizando. Quando é tijolo, né, existem algumas modalidades de fundo imobiliário que é direcionado a crédito imobiliário e também a construção. Você pode estar financiando uma construtora, uma empresa que vai fazer essa intermediação mais diretamente para a imobiliária, sem passar por um banco, vai ser gerido diretamente por aquele fundo de desenvolvimento imobiliário. Ok? Mas basicamente a imagem, como funcionam, essa imagem aqui da Suno, que é uma casa de análise financeira, como funcionam os fundos imobiliários? Tem os investidores que adquirem as cotas geram esse certificado, o FII, o fundo que é intermediário pela Bolsa de Valores, e você tem as administradoras que vão pegar esse dinheiro e construir ou alugar ou vão modificar, ou você vai comprar uma cota no mercado secundário e vai gerar ou a renda pela construção e venda ou o aluguel, uma renda recorrente pelo aluguel, né? E aí esse fundo imobiliário vai distribuir os lucros que essa empresa teve, ok? Os dividendos, que são os aluguéis, a renda que é a origem da rentabilidade dessa operação. A gente tem aqui a questão do pagamento de aluguel, né? Tem os mais antigos lembrarão, ou quem vai aí no YouTube e procura os episódios do Chaves, né? Tinha o Seu Barriga, que era o cara que era dono dos imóveis da vila do Chaves lá e que ele cobrava os aluguéis dos moradores, né? Então, hoje é dia de receber o aluguel, mas sem. Quando você se você tiver uma casa, você vai ter que lidar com atrasos, com desculpas, com incomodações diversas dos teus inquilinos, e se você tem uma administradora que está fazendo uma operação de aluguel, você tem eles administrando tudo isso e você só fica com o resultado líquido na proporção das suas cotas, ok? Então, você tem diferentes tipos de fundo imobiliário. Você tem o tipo de desenvolvimento, que financia diretamente construtoras. De onde vem a remuneração? Você está investindo na construção e venda. É como se você investisse para construir e vender casas, mas você terceiriza todo o trabalho. Você está colocando o seu dinheiro apostando nesse mercado em específico. Certificado de recebíveis imobiliários é a parte mais financeira. Então, financia pessoas comprando imóveis ou financia com umas construtoras que não estão diretamente nesse sistema de fundo imobiliário, né? Financia pessoas, CPFs e CNPJs que pagam esse empréstimo. E tijolo é a forma de dizer, né? É a administradora diretamente de imóveis já construídos que estão sendo alugados. Tá? Então, basicamente, assim, isso aqui é tudo muito um resumo do que está acontecendo, tá, pessoal? É bem resumido mesmo. Então, em tijolo, o imóvel pode ser, por exemplo, um shopping, pode ser um fundo de shopping, pode ser um fundo de galpão logístico, pode ser um fundo comercial, pode ser lajes corporativas, que são grandes escritórios, andares inteiros de prédios que são prédios comerciais, que são alugados para empresas, galpões industriais, então indústrias que não querem ter que investir e mobilizar o dinheiro nos prédios e no terreno, por exemplo. Então, elas pagam um aluguel para uma administradora de imóveis, residenciais, inclusive, hotéis, hospitais, lojas de varejo. Muitas lojas de varejo têm seus prédios administrados por administradoras ou alugam espaços dessas lojas. E agro, inclusive, fundo imobiliário agro é algo novo, e tem aí algumas questões jurídicas, enfim, todas elas têm os seus problemas e que você precisa analisar muito. São mercados diferentes,
né? Por exemplo, na época de pandemia, shopping teve um problema muito grande, enquanto o galpão logístico teve um desempenho muito bom. Né? Então, são características diferentes. Quais são os riscos que você se envolve? É como se você fosse agora sócio dessa operação de aluguel, certo? Então, você tem todas as vantagens e desvantagens dos setores nos quais você coloca. Então, você tem que estudar muito os fundos imobiliários para saber. Aqui tem várias categorias, né? Escritórios, galpões, shoppings, fundos de fundos. Então, um fundo que compra a cota dos outros fundos. Então, você acaba pagando, tem desvantagens, né? Você acaba pagando 2 vezes a taxa de administração, mas, por outro lado, você tem uma administradora que está comprando os fundos quando eles estão baratos, então ela faz essa operação, alguém que conhece do mercado, enfim, pode ter conflito de interesse, pode ter alinhamento de interesse, são coisas que você precisa acompanhar a gestão de perto também. Não adianta colocar dinheiro e esquecer, pessoal. Isso aqui exige muita participação no sentido de você se envolver e analisar e cobrar as empresas para que elas façam as coisas do jeito certo, né? Exige a sua preocupação e a sua atenção no mercado. Agências bancárias, lojas de varejo, desenvolvimento residencial, educacional, muito popular também, híbridos, que são chamados fundos mistos, né, que investem em várias áreas, por exemplo, shopping, comercial, lajes e outros tipos. Fundos de hotéis, fundos de hospitais, tem até fundo de cemitério, pessoal, que administra cemitérios. E cemitérios têm recursos, tem a venda de espaços lá, lápides, enfim. Tá? A análise dos fundos imobiliários deve ser feita como se você estivesse comprando uma parte do imóvel ou daquela operação de aluguel, né? Então, você tem que pensar na localização, na idade do imóvel, porque você tem a manutenção desses imóveis, que é por parte da locatária. Perfil de cliente de aluguel, né? Será que a empresa que está administrando está prestando atenção nisso, né? O locatário paga, porque também tem inadimplência, também tem atraso de aluguel, mesmo de empresas com essas empresas grandes, isso também é problema, tá? Mercado atual e futuro, problemas jurídicos, riscos. Então, você tem riscos aqui como você também tem com o aluguel direto, né? Como se você tem uma casa, em vez de comprar uma casa, você compra essas cotas de fundos, você vai perder um pouco na administração, mas você também vai se incomodar menos diretamente, mas você vai ter que ter esse acompanhamento e você vai ter um pouco mais de liquidez, porque você pode vender parte das cotas, mudar a sua aplicação em fundos e assim por diante. Então, um tema a ser colocado aqui é que na corrida pelo ouro, quem mais ganha dinheiro é a empresa que vende pás e picaretas. Uma frase do Samuel Brannan, e ele falou isso na época da corrida do ouro, né? E ele vendia pás e picaretas. Então, assim, quando as pessoas estão atrás de lucro, tem que pensar que, assim, normalmente quem ganha bastante com isso são as próprias corretoras, as administradoras, o pessoal que está intermediando. Pode ser que você também tenha uma rentabilidade razoável? Pode ser. Mas tenha muito cuidado com onde você coloca seu dinheiro e tenha essa noção de para onde vai o dinheiro que você está aplicando. O sistema financeiro, a aplicação financeira, ele intermedia a operação, mas você precisa conhecer o mercado, você precisa ter informações sobre para onde vai o seu dinheiro. E aí vem a questão, que é o tema da próxima aula, que é a questão de você gerenciar o seu próprio dinheiro aplicando numa empresa. Aí você vai ter mais controle do que acontece, também vai se incomodar mais. Então, quando você pega o seu dinheiro e aplica ele em algo, seja uma aplicação financeira, seja aplicação no negócio, você vai ter de um jeito ou de outro que acompanhar, mas o tipo de incomodação ou o tipo de cuidado que você vai ter são diferentes de acordo com o tipo de aplicação que você faz, que é o resumo dessa aula. Então, aqui professor Tiago Araújo, mais uma vez, obrigado pelo acompanhamento de vocês.